Estamos aqui em mais um Podbest, que é o podcast da Best, com o nosso amigo aqui, Vitor, engenheiro civil, cara maravilhoso, inteligentíssimo. Ele vai se apresentar um pouquinho aí para vocês entenderem até onde esse cara já chegou até agora e até onde ele vai chegar, que é o infinito. Legal, conta aí. Paulo, prazer estar aqui com vocês, prazer estar na Feira Hospitalar em mais um ano, já fazem 5 anos que eu participo dessa feira. Meu nome é Vitor, eu sou sócio fundador da Planicare, nós somos uma construtora especializada em saúde e junto no nosso ecossistema, Paulo, como a gente estava batendo esse papo agora, eu tenho também uma empresa chamada Utopia, meu sócio é o Leopoldo, né, essa empresa que também atua na área da saúde há 22 anos. Nós desenvolvemos aplicações e soluções com inteligência artificial, tanto para as nossas empresas, quanto para empresas de nossos clientes também, mentorados, associados, enfim. Eu achei impressionante, velho. Você estava falando que você desenvolveu um aplicativo, né? Uma aplicação que você consegue jogar uma planta, um projeto arquitetônico, enfim, pode ser da WG, PDF, e ele te precifica, ele te dá toda a previsão de gastos e entende o que é drywall, o que é parede, o que é teto, o que é chão, tudo, e separa e te dá toda a previsão de acordo com o tipo e o padrão de obra que você quer. Exatamente. Muitas pessoas mistificam a inteligência artificial e o uso dela, né, Paulo? E a gente resolveu desmistificar a inteligência artificial também para a velha economia. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente fala muito de nova economia, né? Onde eu consigo aplicar ela em novos negócios, enfim. Uhum. E a gente conseguiu trazer isso para a nossa realidade. Uma das nossas maiores dores era entregar para o nosso cliente um orçamento no menor tempo possível. A gente entende que é a hora onde o nosso cliente está mais quente para a negociação. E normalmente você demanda ali 1 semana, 2 semanas para entregar um orçamento. E quem entrega primeiro normalmente fecha o serviço. Exatamente. Hoje a gente consegue entregar um orçamento em até 2 horas para o nosso cliente com esse sistema que foi desenvolvido. Nós colocamos dentro desse sistema uma base de precificação CDHU, SINAP, CREA/mercado e alto padrão. Então, quando a gente sobe o DWG e o PDF junto aos complementares, ele já me entrega um orçamento completo, uma lista de materiais para cotação e equalização, me entrega um cronograma executivo, ele roda o contrato com o meu cliente dentro desse sistema e já me entrega também o fluxo de caixa e pagamento. Cara, só falta entregar o prédio. Só falta entregar o prédio e a mão de obra. Olha, o meu primeiro emprego, né, lá atrás, antes da área médica, eu fiz estágio do técnico, eu tinha 17 anos, Legal. Eu era numa empresa de obra na parte elétrica. Legal. E eu lembro que assim, o cara tinha os projetos, cara, eu media os projetos com régua, para saber metragem, quantos metros de cabo. Escalímetro, é isso aí. Cara, e assim, chance de erro altíssima. Exatamente, porque, cara, é justamente, você errou a escala, acabou. Exatamente. Acabou o negócio. O que eu acho engraçado, Paulo, você falou uma palavra que é muito interessante, inclusive na era da IA, erro. Muitas pessoas ficam preocupadas com a margem de erro. E normalmente esse sistema ele já te entrega qual é a porcentagem na margem de erro. E uma coisa que eu quero também quebrar... O mínimo e máximo, né? O range. Exatamente. É um paradigma que eu quero quebrar para você, que acha que inteligência artificial comete erros inúmeros, seres humanos também erram. A diferença é que na IA, Paulo, você consegue identificar esse erro muito mais rápido e de forma exponencial. Então, como ela erra mais rápido, você identifica mais rápido e corrige mais rápido. Eu acho que a IA é um double check, né? Exatamente. Então, assim, a IA ela vai fazer aquele trabalho demorado, mas eu acho que tem que saber interpretar. Perfeito. Não é simplesmente eu, por exemplo, que não tenho experiência nenhuma com obra, pego esse projeto e saio precificando para todo mundo. Não, né? Você tem que saber ver. E aquele negócio, né? O pessoal tem medo de andar de avião porque o avião cai. Mas, estatisticamente, carro tem muito mais chance de acidente do que avião. Excelente. Então, assim, eu acho que a IA, o erro da IA é um erro ok, que pode acontecer. Agora, o erro humano, IA não tem ressaca, IA não brigou com a mulher em casa, não pega atestado, não tá cansada, não tá com conjuntivite. Então, assim, a IA eu acho que é a ferramenta justamente, você entregando um range pro cliente, ele sabe, entre 1 milhão e 1 milhão e 200, ou seja, pô, se der tudo certo, 1 milhão, se der tudo errado, 1 milhão e 200, né? E se tiver um erro também não vai ser nada, né? Se passar de 1 milhão e 200, vai ser merrequinha e às vezes até pela marca do material, às vezes a qualidade, o cliente opta por um outro acabamento que pode até encarecer. E a IA pra gente, ela entrou numa fase que é a fase de planejamento, ela ainda não tá na fase executiva. O que eu quero dizer com isso? Há tempo de corrigir os erros que estão sendo cometidos dentro desse processo. Então, quando a gente entra na obra para o cliente, a gente já entra com esses erros mitigados. A chance de erro é muito pequena. Cara, legal pra caramba. E na parte de diagnóstico por imagem, né? Eu trabalho com ressonância e tal, e eu vejo, né, muito essa parte de projeto, que também é sempre uma coisa que o cliente gosta até de pular. Né? Tem cliente que às vezes fala assim, você não tem um projeto de uma outra sala para me passar? Cara, eu tenho, só que a outra sala tem 4,5 e a sua tem 8, sabe? Então, assim, né, e eles acham que... Eu falo assim,
uma certeza que eu tenho é, cara, antes de comprar equipamento, antes de comprar o carro, você tem que saber se... Você tem que destinar o dinheiro forte para infra. Exato. Então, assim, é para obra civil, é para a parte de refrigeração. Para o ambiente. Claro, se sobrar dinheiro, bota a ressonância. Se não sobrar, meu amigo, bota um carrinho de sorvete e seja feliz. É isso. Né? Que nem carro. Ah, você compra um carro, uma Dodge Ram e não cabe na garagem. Aí eu vou falar, eu já fiz isso. Perfeito. Eu já fiz isso. Perfeito. Então, assim, então hoje eu bato muito nessa tecla. O hospital é uma instituição que os equipamentos são caros. Perfeito. Você tem que ter uma infraestrutura adequada e tem que fazer o serviço com quem entende. Perfeito. Também não é com, eu tenho um amigo meu que ele construiu uma casa, né? E assim, uma pergunta, você acha que a margem de erro que ocorre tanto com a IA ou tanto com vocês fazendo medição, tanto faz, essa margem de erro, ela se aplica mais na hora da construção mesmo, ou você acha que essa margem de erro, às vezes, ela vem desde o projeto sendo, né? Ou seja, o projeto foi feito de uma forma e na hora falou, epa, tem uma viga aqui que, né? Você falou tudo, Paulo. A maior parte dos erros, eles acontecem na fase de planejamento. Planejamento. E agora, só fazendo um complemento ao que você falou, nós tivemos um cliente que pagou 8 milhões numa ressonância, que é uma área que você conhece. Só que ele ficou com dó de gastar 200 mil para adequação elétrica. Eu falei, pô, você tá colocando um equipamento de 8 milhões que corre o risco de queimar, de ser afetado e de sair fora da garantia por conta da sua infraestrutura. Então, assim, na fase de planejamento é onde a gente identifica esses pequenos detalhes. Você está preparado para suportar o que você está querendo implantar, o serviço que você está querendo implantar? E ali, Paulo, é onde a gente mitiga os erros que vão acontecer durante o processo executivo. Eu falo que a clínica e o hospital, ele não perde dinheiro no funcionamento, ele perde no projeto. Sim, claro. Minha mãe, ela sempre, é uma frase que ela sempre fala, comprar o carro é a parte mais fácil, manter o carro que é difícil, né? Exato. Então, assim, você vai comprar uma Ferrari, você tem que estar preparado para fazer a manutenção da Ferrari, para botar aquela gasolina. Aí você vai lá, nossa, mas ela não roda com álcool. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que a área da saúde não é brincadeira, né? Não é lugar para você economizar dinheiro. Exato, né? exato. Eu acho que a economia se faz num projeto bem feito, num planejamento bem feito, com uma empresa especializada, e aí você tem uma economia. Perfeito. Agora, não é assim, não, mas tem que ser de alumínio. Não, vamos botar o ferro mesmo, barra de ferro, que é a mesma coisa. A gente sempre vai trazer a melhor solução, o melhor custo-benefício, mas a gente prevê isso na fase do projeto justamente porque é ali que a gente consegue trazer eficiência em fluxo operacional, assistencial e em custos. A qual área consegue ficar perto de tal área, aonde eu consigo otimizar em questão de recursos humanos, tudo isso é pensado na fase de planejamento e projeto. RDC 50, NBR 7256, a gente envolve todas as normas regulatórias possíveis no projeto para que quando a gente for executar, o nosso cliente tenha o melhor custo-benefício. Meu amigo Vitor, queria agradecer demais pela oportunidade de conhecer mais. Eu fiquei impressionado que nossa, a IA tá em tudo quanto é lugar mesmo, né, cara? Tá. E é isso aí, meu brother. Obrigado e sucesso. E é isso aí. Pra nós. Um beijo. Obrigado, Tamo junto. Valeu. Tchau.